Abre tua Bíblia comigo no livro da carta do apóstolo Paulo a Romanos, capítulo de número 8. Vou dizer para você algo. A Bíblia toda é completa, evidentemente. A Bíblia toda, ela é rica, ela é maravilhosa, ela é eficaz, ela é uma espada, ela corta, separando o espírito da alma, o poder dela é maravilhoso. Então, eu estou falando isso porque eu vou dizer para você que eu acho que o livro de Romanos, em especial o capítulo 8 do livro de Romanos, talvez seja o texto que se resume o propósito de Deus nas nossas vidas. É bom e importante nós estudarmos a Bíblia inteira. A Bíblia é a voz de Deus na terra. A Bíblia é a palavra de Deus na terra. Mas se você puder estudar com muito carinho, com muito cuidado, se apropriando do texto de Romanos, capítulo 8, você vai ver o projeto, o propósito, o plano, as coisas que Deus tem reservado para você. E eu vou estudar com você a partir do verso 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matadouro. 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo caprichou no capítulo 8 de Romanos. O Espírito Santo caprichou no capítulo 8 de Romanos. Mas a parte que eu quero estudar com você, ele começa dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta que ele faz logo depois de outra, né? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas que ele está falando? Quais são esses problemas que ele está falando? Essas aflições, essas adversidades, essas coisas contrárias que nos acontecem, que ele chega à conclusão: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se a gente andar um pouquinho para trás, só para a gente entender um pouquinho do contexto, no verso 28, um texto, um versículo conhecido por todo mundo aqui, ele fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então ele está dizendo todas as coisas, à vista de todas essas coisas. E quando ele fala todas as coisas mesmo. Todas as coisas cooperam. Se você ama a Deus, se você tem um relacionamento com Deus, se você serve a Deus, se você está interessado e integrado nas coisas de Deus, todas as coisas cooperam, agem ao seu favor. Era a hora de você dar um amém e um glória a Deus bem forte. Problemas agem ao seu favor. Situações contrárias agem em seu favor. Alegria age em seu favor. Tristeza age em seu favor. Todas as coisas interagem, cooperam. Na NVI diz que Deus age por meio de todas as coisas
em seu favor. Aí veio o apóstolo Paulo e fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Que pergunta interessante. E se eu pedir para você fazer uma lista agora de quem será contra você, eu tenho certeza que você vai ter condição e capacidade de fazer uma bela de uma lista. É ou não é, irmãos? Amém ou não? Aquela pessoa do trabalho, aquele familiar, aquele relacionamento mal resolvido, enfermidade, doença, falta de dinheiro, desemprego. A lista pode ser grande, mas o que eu quero te dizer, e já começo dizendo para você, se você entender isso, não precisa entender mais nada da palavra. Eu vou ficar muito feliz se você entender tudo. Mas se você entender só essa parte, já valeu. Nós colocamos nesse versículo o foco no lugar errado. O foco não é quem será contra nós. O foco não é nessa expressão. O foco certo é Deus é por nós. Deus é por nós. Esse é o foco certo desse trecho da palavra. Não é o problema que eu vou enfrentar, não é os demônios que eu vou enfrentar, não são as situações que eu vou enfrentar, não é o diabo que eu enfrento, não é a falta de dinheiro que eu enfrento. Isso não interessa. O que interessa para mim, o que interessa para o corpo de Cristo, o que interessa para a igreja, o que interessa para o servo e a serva do Senhor é: Deus é por nós. E aí, quem será contra nós? O apóstolo João teve uma revelação muito clara em 1 João capítulo 4, verso 4. Depois você escreve e lê na tua casa. Ele tem uma revelação muito clara na sua sabedoria, naquele que tinha uma intimidade com Cristo Jesus. Ele disse: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu estou falando de uma amplitude espiritual, uma visão espiritual que a gente precisa receber, a gente precisa ter. É a dimensão sobrenatural, é a dimensão que vai além do natural, é a dimensão onde a gente vê as coisas acontecerem no sobrenatural de Deus. Eliseu tinha essa visão. A Bíblia diz que o servo de Eliseu ficou desesperado porque o exército tinha vindo para prender Eliseu, para levar Eliseu, o exército contrário aos israelitas, estava para prender Eliseu, porque toda vez que eles armavam uma guerra contra os israelitas, Eliseu dizia: olha, estão falando. O Espírito Santo revelava a Eliseu, falava assim: olha, vai lá e age desse jeito que vocês vão vencer a batalha. E aí o rei mandou pegar Eliseu, tinha que prender Eliseu rápido, o rei sírio, porque Eliseu estava levando os israelitas a vencer através da revelação espiritual. E aí ele manda um exército inteiro para prender um homem. O homem que naquela época já era um senhor de idade que nem andava mais. A gente vai entendendo isso. Eu gosto da visão de Eliseu, eu gosto da história de Eliseu, porque ela explica muita coisa para a gente teologicamente. Primeira coisa, a Bíblia diz que Eliseu morreu de uma enfermidade, de uma doença. O grande profeta do Antigo Testamento morreu de uma doença. Então escuta, não quer dizer que se você está doente, quer dizer que você está afastado de Deus, quer dizer que você está em pecado. Quem fala uma besteira dessa é que não lê a Bíblia. O apóstolo Paulo teve uma doença que foi perdendo a visão dele, e quando ele pediu para curar, porque ele não entendia que o seu lenço curava as pessoas, a sua sombra curava as pessoas, ele não entendia por que ele orava e ele ressuscitava, e mesmo assim ele estava perdendo a visão, provavelmente uma miopia, uma catarata, alguma coisa assim. Ele foi perguntar para Deus, Deus falou para ele: a minha graça te basta. Aí ele chama um espinho na carne. Eu gosto de Eliseu por causa disso. E Eliseu estava lá já um senhor, um profeta, um homem de Deus que já não tinha tanta condição de andar mais. A doença que ele tinha não deixava ele andar. E o servo dele desesperado, esse exército vai vir prender Eliseu, vai levar Eliseu. Eles mandaram um exército armado, poderoso, para prender um homem só. E é lógico que o servo dele fez o que eu e você faríamos. Entrou em desespero total. Vai sobrar para mim, eles vão levar Eliseu preso, vão me matar, ué. E quando ele estava em desespero, Eliseu faz uma oração, fala: Deus, abre os olhos desse rapaz, para que ele veja o que eu posso ver.
De repente Geazi abre os olhos e ele vê um exército todo poderoso de anjos em volta. Ele fica maluco porque aquele exército de homens que estava vindo contra Eliseu era pequeno comparado àquela hóstia de anjos que estavam sobre eles, em volta deles. É essa dimensão que o crente tem que ver, é essa dimensão que o cristão tem que viver. Não é os problemas que interessam, não é as situações adversas que interessam, não é quem é contra você, é Deus é por você. É isso que interessa. Maior é Ele que está em você. E aí ele vai dizendo, né? Aquele que não poupou, no verso 32, isso é forte. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós entregou porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Agora entenda, eu amo meus filhos mais do que qualquer outra coisa no mundo. Eu sei que quem é pai aqui tem o mesmo sentimento. A comparação que Jesus faz com paternidade é uma coisa extraordinária. Jesus fala que até homens maus sabem ser bons pais, fazem coisas boas aos seus filhos, e é uma verdade. Porque o amor paternal ou maternal é o amor que mais se aproxima de Deus. Você só sabe que esse amor existe o dia que você é pai. É ou não é, irmãos? Você tem essa teoria antes, até o dia que você é pai. Aí você sabe, não, esse amor existe, é verdade. Esse negócio é complicado. E aí, o apóstolo Paulo diz assim: aquele que não poupou nem o seu único filho. Preste atenção, meu irmão. Teologicamente, nós nos tornamos filhos de Deus quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Antes disso, nós somos criaturas de Deus. E nós só nos tornamos filhos de Deus pelo poder da adoção que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo é claro nisso. Não adianta eu brigar com o apóstolo Paulo. Somos todos filhos de Deus. Somos quando aceitamos Jesus como Senhor. Senão até então somos criaturas. Eu estou falando biblicamente. Estou trazendo a Bíblia. E aí o único filho de Deus, ele entrega por mim e por você. Ele pega o seu único filho e entrega graciosamente. Pela graça, ele entrega. Por quê? Porque pela graça eu tenho acesso a essas coisas. Pela graça eu tenho acesso à autoridade de dizer Deus é por mim. Pela graça eu tenho acesso à autoridade de dizer que todas as coisas estão subjugadas porque eu faço parte do corpo de Cristo. E como faço parte do corpo de Cristo, seja principado, potestade, dominador deste mundo tenebroso, malignidade, enfermidade, está levado na cruz do Calvário, foi sepultado com a morte e ressurreição de Jesus. Eu me tornei assim filho dele e herdeiro das suas promessas. Graciosamente ele te deu. E aí a gente fica duvidando do amor de Deus. Por que você, em santa consciência, duvida do amor de Deus? Se ele não poupou nem o filho dele, por que você duvida do amor de Deus? Ah, porque eu estou passando por tantas aflições. Ah, porque eu estou passando por tantos problemas. Ah, porque meu marido me deixou. Ah, porque, meu Deus do céu, a comparação que Deus faz é: mesmo que uma mãe abandone os seus próprios filhos, eu não vou te abandonar. Aquele que não poupou nem o seu próprio filho. Aí no verso 33 ele fala: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem vai propor acusação contra você? No próximo texto, no verso 34, ele vai mais além. Não é mais acusação, é condenação. Quem os condenará? Acusação e condenação. Acusação é o ato do acusador. O acusador da nossa alma é o diabo, ou pelo menos deveria ser só ele. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Isso interessa? Isso interessa? Bispo, mas o diabo tem prova contra mim. Talvez o processo acusatório quando a tua vida é grande. Naturalmente, talvez isso tenha interesse.
Mas eu não estou falando de coisas naturais. Eu quero que você enxergue com a visão de Eliseu. É outro mundo. No outro mundo. No mundo espiritual. No mundo da quarta dimensão. Nesse mundo onde Deus quer que os seus olhos estejam. Que o seu coração esteja. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? A acusação não interessa. O que interessa é Cristo Jesus te justifica. O que interessa é Jesus te justifica. E aí a condenação, o que é condenação? Já é outra história. Condenação já não é o diabo. Condenação não é mais o acusador, não é o promotor que faz. Condenação é o juiz. Condenação é uma outra história. Aí quando eu falo da graça, eu fico imaginando realmente um tribunal. Eu fico imaginando Deus ali parado como um juiz. Entenda, deixa eu fazer essa ilustração aqui para você. E vem as acusações da vida contra você, que podem ser pesadas, podem ser grandes. E aí na hora de dar condenação, o seu advogado pede a palavra. Na hora de sair a condenação meritória. Meu casamento acabou por minha culpa. Foi sua culpa mesmo. Deixa eu dar a condenação. Meus filhos sofreram por minha culpa. É verdade. Deixa eu dar a condenação aqui agora. Perdi dinheiro porque eu fui um mau administrador. Verdade. A gente põe às vezes a culpa em crise, no capeta e tal, mas às vezes é culpa nossa, né? O devorador. O devorador às vezes é a gente mesmo, né? O meu relacionamento acabou, culpa é minha. Verdade. Estou condenando o inferno. Peraí, vou bater a condenação. Eu peço a palavra, meritíssimo. Eu peço a palavra, meritíssimo. Porque o meu ato. Sabe como é que começa Romanos 8? Sabe como é que começa Romanos 8? Verso 1. Eu sei que tem gente que está já olhando. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Eu peço a palavra. Eu morri na cruz por ele, eu fiz maldito por ele, eu lancei os pecados dele na cruz. Tudo que ele fez de errado eu levei na cruz. Mas por minhas pisaduras ele foi sarado. Aí a resposta do juiz, é Cristo Jesus quem morreu e antes quem ressuscitou, e qual está à direita de Deus e também intercede por você. Agora, meu irmão, preste atenção. Aí o apóstolo Paulo faz uma lista, ele fala: quem nos separará do amor de Cristo? Quem tem a capacidade de te separar do amor de Cristo? Aí ele faz uma lista. É tribulação? Todo mundo passa por tribulação. Sabe o que isso quer dizer sobre a tua vida? Quando você passar por tribulação, sabe o que isso quer dizer da tua vida? Não quer dizer que você está em pecado. Não quer dizer que você está errado. Se fosse só o pecado, era resolver, era fácil, parava de pecar. Se fosse só o fato de estar errado, era fácil, era consertar. Tribulação acontece com todo mundo. Infelizmente ou felizmente, coisas boas acontecem com pessoas boas e coisas boas acontecem com pessoas ruins. Da mesma forma, coisas ruins acontecem com pessoas boas e coisas ruins acontecem com pessoas ruins. Tribulação não pode me separar do amor de Deus. Não pode. Muito pelo contrário. O azeite só se torna azeite depois que a azeitona é espremida. O azeite na Bíblia significa unção. Quando eu sou exprimido da minha vida, flui o Espírito e a unção.
Quando eu passo por tribulação, o Espírito Santo começa a sair, fluir de mim, um fluir dele, um fluir da unção, um óleo precioso. Você está me entendendo, irmão? Tribulação, vou acelerar. Angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. E olha que o apóstolo Paulo entendia desse negócio. O apóstolo Paulo foi chicoteado, sapateado, esbofetado, teve que sair correndo, fugido várias vezes, apedrejado. A lista dele é grande, ao ponto de falar assim: eu trago ninguém, ó, no final de Gálatas ele termina dizendo assim: ninguém, desculpa a expressão, mas é o que ele fala, vou traduzir aqui na nova versão, ele fala assim: não me encham, eu trago as marcas de Cristo. De espada ele entende, de aflição ele entende, ele continua a lista. Eu vou pular para o verso 38, porque a gente vai entender a lista. Porque eu estou bem certo, olha só o que ele diz: que nem morte, nem a vida, nem anjos, aí começa o negócio a pegar pesado, nem principados, nem coisas do presente, nem do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, seja ela teu chefe, teu marido, tua esposa, seja seu pai, sua mãe, seja capeta, seja o que for, poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aí eu culmino dizendo para você, o verso 37, em todas as coisas você é mais do que vencedor. Há uma diferença entre ser mais do que vencedor e ser vencedor. Eu disputo um concurso e estou lá entre os classificados, isso é ser vencedor. Ser mais do que vencedor vai além de apenas vencer. Por isso que o apóstolo Paulo já começa a dizer: nem morte nem a vida. Ser mais do que vencedor é vencer mesmo quando eu perco. Ser mais do que vencedor é vencer mesmo quando a morte me aflige. Ser mais do que vencedor é vencer em momentos que eu estou triste. Ser mais do que vencedor é vencer em meio à depressão. Ser mais do que vencedor é vencer em meio à alegria. Ser mais do que vencedor é vencer nas lutas, é vencer na paz, é vencer quando estou perdendo. Por isso que ele fala: nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados. Eu estou bem certo. Eu sou mais do que vencedor. Por eu ser mais do que vencedor, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Isso é ser mais do que vencedor. Abre o teu coração aí para eu falar. Abra a tua mente aí para você ouvir. Abra os seus ouvidos para você ouvir. Não interessa quem é contra você. Não interessa quem é contra você. Não enxergue de forma natural as coisas. Deus é por você. Deus é pela sua família. Deus é pela sua casa. Deus é pela sua causa. Homem de guerra é o seu Deus. Jeová é o teu cavaleiro. E ele só pega para cavalgar, para dar vitória. Deus é por você. Que coisa linda. Entenda. Aqui, ó. Deus é por mim. Ele prometeu. Todos os dias da minha vida Ele vai estar comigo. Os dias mais difíceis da vida é a hora que Ele vai estar mais com você. Você está entendendo, meu irmão? Os dias mais difíceis da tua vida vai ser o momento que Ele vai estar mais com você. Quando você mais precisar dEle, é aí que Ele vai estar contigo mesmo. E se você precisar ser espremido, às vezes pela vida a gente é espremido. Sabe o que quer dizer Getsemane? Jardim das Oliveiras. Getsemane era o jardim que ficava no fundo do Monte das Oliveiras.
Significa Monte das Oliveiras exatamente porque tinha plantação de oliva, ou azeitona, né? Tinha as oliveiras. E no Getsemane lá embaixo, para onde eles espremiam para fazer o azeite. Jesus gostava, a Bíblia fala algumas vezes, ele foi lá orar, ele gostava de orar naquele Monte das Oliveiras, mas naquele dia ele estava, no último dia, faltando 12 horas para a sua morte, ele estava no Getsemane, onde ele estava sendo espremido, que ele chorava, que talvez seja Jesus perdeu o controle emocional dele 3 vezes, mas as 3 vezes foram abençoadas. Uma para jogar o povo que estava vendendo coisas na porta da igreja para fora, então foi uma bênção. A outra foi quando Maria mexe com o espírito dele, a Bíblia diz que mexeu por dentro e ele chora, quando Lázaro morreu. E a outra foi agora, quando ele afasta até dos outros 9 discípulos, 9 não, porque Judas não estava, os 8 discípulos, chama os 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João, fala, vocês ficam aqui, os outros estavam lá mais para frente, vocês ficam aqui, eu vou ali orar, vocês oram comigo. Ele não queria nem que ele afastou, pegou os 3 melhores amigos, entre aspas, deles, e trouxe para perto, porque ele não queria que os outros 8 vissem ele daquele jeito. Mas quando ele ficou entre só os 3, ele falou, nem os 3 vão me ver desse jeito, fica aqui, eu vou ali. E lá ele fala, Deus, meu Pai, se possível, afasta-te de mim esse cálice. Mas se não é possível, seja feita a tua vontade. Ele estava sendo espremido, dele estava saindo o azeite, o azeite que ia tirar o pecado do mundo. Quando você for espremido na vida, saiba que há um fluido do Espírito Santo saindo de você, vindo sobre você. Um azeite estará sendo produzido. Amém?